Isso. Legal, já está aqui, estamos ao vivo já. Muito bom. Olá pessoal, tudo bem? Parece que nós já estamos ao vivo. Eu sou o Dr. Gabriel Bazé, aqui do Lab Center, e hoje nós viemos aqui para fazer mais uma live para vocês. Vamos bater um papo super descontraído, bem legal, com uma pessoa mais legal ainda, com a doutora Helena Nicoliello. Para quem não conhece, a doutora Helena Nicoliello é uma médica endocrinologista aqui de Três Lagoas. Super difícil ter alguém que não conhece ela, porque ela já é super tradicional aqui na área da saúde. Uma médica, como eu disse, de excelente qualidade. Daqui a pouco eu vou pôr ela ao vivo aqui para falar com a gente. E nós vamos bater um papo sobre alimentação na quarentena, né? Como que esse assunto surgiu numa discussão aqui dentro do laboratório, né? Como que é difícil nesse período a gente conseguir manter a alimentação. A gente sabe que a quarentena tem gerado um processo de muita ansiedade nas pessoas, né? Eu mesmo sou a maior vítima dela, então a gente acaba tendo alteração nos limites, né? Nas regras de alimentação que nós temos, e com isso nós podemos aí ter uma ganha de peso excessivo, né? Bem como correr risco com a diabetes, que é o que mais preocupa, né? Quando a gente sai desse equilíbrio na alimentação, como que isso pode gerar para a gente aí uma patologia, uma coisa mais séria, tá bom? Falar um pouquinho mais sobre a doutora Helena, está atendendo lá na Clínica Santé, né? Na rua Rosário Congro, e aí vou deixar depois aí a hora que ela entrar ela vai se apresentar certinho, e a gente vai deixar, tem a página da clínica aí também, nós vamos disponibilizar para vocês futuramente, beleza? Deixa eu já procurar ela aqui, que eu vou... Se vocês quiserem fazer pergunta ao longo dessa live também, mandem aí nos comentários, a gente vai aproveitar para responder, tá bom? Deixa eu achar aqui a doutora Helena aqui, vamos chamar ela aqui para participar. Aí, vamos ver se ela consegue entrar aqui. Aí, muito bem. Bom dia. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Como vai? Tudo ótimo. Tudo bem, e vocês? Beleza, muito bom. Nós estamos muito bem. Sobrevivendo aqui ao período da quarentena, né? Assim que a gente tem agido. Verdade. Doutora, Verdade. conta para mim um pouquinho do seu histórico. Vou deixar um espaço para a senhora se apresentar, tá bom? Falar um pouquinho do seu trabalho, que já é tradicional aqui em Três Lagoas. Fala um pouquinho para a gente. Primeiro eu queria agradecer o convite do Lab Center. É um laboratório que sempre está com a gente aí nos momentos decisivos, nos diagnósticos importantes, encaminhando e agilizando nossos exames. E meu nome é Helena Nicoliello, eu sou endocrinologista. Eu estou em Três Lagoas há 7 anos já, desde 2013. Eu sou formada pela FAMIMA, que hoje no interior de São Paulo, e fiz endocrinologia na USP, fiz residência na USP no HC em São Paulo. E estou aqui para atender a população, já trabalhei bastante também no Auxiliadora, mas hoje estou me dedicando aqui mais ao consultório e sou professora, sou docente do curso de medicina da UFMS também. Legal, muito bom. A gente sabia ia deixar esse trabalho da UFMS para você comentar depois, mas muito bom. Doutora, a gente sabe que esse período que a gente tem vivido aí da quarentena, né, por conta do Covid-19, é um período de reclusão para toda a sociedade, né? Então isso gera para a gente um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de descontrole, né? Tanto no campo emocional, até no campo profissional, né? Muitas pessoas tiveram que entrar com home office, isso tudo alterou muito o nosso modo de viver. E aí, para a gente começar, você consegue explicar para a gente como que a quarentena está fazendo com que as pessoas
tem uma alimentação... Como que começa esse processo, né, das pessoas terem que fazer uma alimentação menos saudável nesse período? Sim. A primeira coisa é a quarentena, ela mescla um pouco com o que a gente chama de fome emocional, que é a que a gente, na literatura médica, a gente chama de fome hedônica, né? A fome emocional é quando você, por uma ansiedade, por uma tristeza, nós acabamos compensando esse sentimento com o prazer que a comida nos dá, tá? Então, a gente tem aquela sensação, aquela aflição, a ansiedade que é aquele medo excessivo do futuro, que acho que todos nós estamos vivendo nesse momento, em todos os aspectos, com medo dos nossos familiares se infectarem. Eu acho que isso também, pela questão financeira, as crianças que estão longe da escola. Então, tudo isso aumenta a nossa ansiedade, a nossa sensação de angústia, e nós, seres humanos, acabamos descontando nessa parte emocional a comida. Nós comemos para sentir um conforto, para nos dar um prazer e nos acalmarmos. Isso vem desde a época de que a gente era bebê, né? Com chupeta, com mamá. Então, isso, a psicologia explica um pouquinho essa compensação que a gente faz. E como tem esse período de ansiedade, ficando em casa, a gente acaba fazendo isso em mais momentos, né? Inclusive com as crianças e adolescentes, isso é uma coisa que eu tenho ouvido muito no consultório, que, doutor, eu não costumo fazer pipoca, eu não costumo fazer bolo, mas nessa quarentena tem meus filhos, estão em casa o dia inteiro, então a gente também acaba fazendo um pouco para as crianças, para que não podem sair, que não podem brincar com os amiguinhos, a gente acaba dando esse conforto a mais para eles, que também aumenta a nossa ingestão de alimentos pouco menos saudáveis e mais calóricos. Verdade. Você tocou num ponto bem interessante, né? Principalmente mães que acabam ficando em casa para as crianças, ninguém está indo para a escola, né? Acaba entrando muito nesse ritmo, né? De fazer comida. E acaba sendo muito também um ponto de partida para o bem-estar, né? Por exemplo, a ansiedade bate, eu vou ao armário, eu vou à geladeira. Esses dias eu vi até um comentário bem interessante, falava assim: você tem descascado mais alimentos ou abrido mais pacotes? Exatamente. Eu dei risada porque nessa fase, pelo menos, eu tenho abrido mais pacotes. Mas é super interessante. Ter noção de que qualquer alimento, toda hora, isso pode influenciar na nossa saúde, né? E, doutora, quais são os riscos de, por exemplo, se eu estou numa situação como essa que nós citamos, qual é o risco da gente comer qualquer coisa a qualquer hora? Isso pode realmente influenciar na saúde? Pode sim. Na verdade, grande parte da nossa saúde é pelo que nós comemos, né? Eu vi um estudo muito interessante há uns 2 meses atrás, que eles, antes do coronavírus, que eles avaliaram, acho que foi em janeiro ou fevereiro, os idosos, as pessoas acima de 50 anos ou 60 anos internados, mas a partir de 50 já tinham algumas com comorbidades, e avaliando o que levaram essas pessoas a estarem internadas no hospital e até a falecerem. E 80% das causas que levaram elas às doenças que internaram os pacientes eram causas do hábitos de vida, né? Então, a gente fica muito pensando na genética, nas fatalidades, mas muito é o que a gente come e o que a gente faz. Nossa saúde é o que a gente come, né? Da hora, Gabriel, para responder sua pergunta de uma forma bem clara, a gente sempre tenta dividir em 5 a 6 refeições ao dia, né? Café da manhã, um lanche, almoço, um lanche e o jantar. E para alguns pacientes que dormem um pouquinho mais tarde, a gente pode sugerir uma ceia leve, um chá, uma fruta, tudo. Se o paciente fica comendo o tempo todo, geralmente ele opta por escolhas ruins, porque a comida não está pronta, a salada não está na mesa. E é nesse momento que o paciente acaba indo para os alimentos industrializados, como você falou, para os pacotes. Porque esses alimentos, eles têm uma gordura que a gente chama de gordura saturada, texturizada, que é mais palatável para a gente. Ele traz um maior conforto para a gente. Então, os nutrientes, eles têm uma função diferente. Eles desencadeiam respostas hormonais de saciedade diferente no nosso organismo. Então, aquela história, Helena, eu não me sinto satisfeita quando eu como uma maçã com castanha à tarde, mas eu me sinto satisfeita quando eu como sucrilhos ou bolacha. Isso é verdade, né? Então, a gente acaba buscando nesse momento de ansiedade. Se você come o tempo todo com escolhas ruins, qual que é o grande problema? Você pode alterar a sua glicemia, mesmo que seja num período curto,
mesmo que seja sem ganho de peso ainda. Então, em uma semana, se você ficou tomando muito suco de fruta, que é outro perigo aí, que muita gente acha que são inofensivos, muito suco de fruta ou refrigerante, a gente já tem alterações na glicemia. Nós vemos muito, você vê muito no laboratório os triglicérides, né? Que é um tipo de colesterol que realmente ele se altera agudamente com uma alimentação ruim. E também, a longo prazo, o ganho de peso. Lembrando, gente, que alimentação e ganho de peso são os principais fatores para as grandes doenças, para as grandes pandemias do século, antes do coronavírus, que é o diabetes e a hipertensão, que causam as doenças cardiovasculares, que é o grupo de doenças número 1 do mundo hoje em óbitos. Muito bem citado. Grandes pandemias mesmo. Doutora, existe uma questão metabólica nisso, né? Por exemplo, parte-se tudo de uma questão de escolhas. Ao longo a gente tem feito alguns estudos, né? Estudando alguns artigos, algumas coisas, e tudo indica, tanto no campo psicológico, quanto no campo da saúde técnica, como a endocrinologia, o laboratório que seja, tudo indica que quando não passamos por um processo patológico, quando genético, tudo indica que são muito por questões de escolhas, né? Onde o metabolismo influencia nisso? Por exemplo, se ao dado momento que eu tenho uma vida desregrada, né, como eu brinquei, a gente está abrindo muito pacote, tô correndo muito para aquilo que me sacia de forma mais fácil, mais rápido, né? Até que ponto o metabolismo interfere nisso, para esse ganho de peso? Por exemplo, às vezes eu escuto muito tipo assim, pô, mas eu tô bem porque eu tô magro e eu como o que eu quiser a qualquer momento, isso não, eu não sinto nada e eu já como há muito tempo. Até que ponto o metabolismo influencia nisso? Essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro eu vou falar das questões do metabolismo genético para a obesidade. Então, infelizmente, a parte genética tem um peso muito grande, sim, para o excesso de peso, né? A gente contribui aí, pensa que os estudos mostram para a gente 40% a 60% dos fatores de uma pessoa se tornar obesa vem da genética. Mas isso é modificável, tá? É lógico que essa pessoa que tem uma genética da obesidade, ela realmente terá que fazer um esforço a mais, tá? Ou terá que eu sempre ficar na vigilância, que a gente fala, né? Que é a vigilância constante do peso, que esse é uma coisa que todos nós devemos fazer. E, além disso, isso além de ser modificável, o diabetes também é uma questão, tem uma genética muito importante, principalmente o diabetes tipo 2, certo? Mas onde entra essa questão genética? A saciedade, eu me sinto satisfeita com tanto de comida e geneticamente aquela pessoa tem outro mediador de saciedade. Então, isso vem também por receptores neurais e questões neurológicas, tá? Mas todos são modificáveis. O que a gente trabalha muito, Gabriel, aqui no consultório, ou até mesmo nessa parte mais moderna, é o que a gente trabalha, que a gente chama de nutrição comportamental. Então, exatamente essas escolhas que você falou, né? São escolhas difíceis, porque eu falo que hoje o mundo, ele é obesogênico, né? Eu falo que o paciente aqui fala, doutora, mas é muito difícil, é festa, é salgadinho, eu tô no meu trabalho, alguém leva um bolo. Então, realmente, é muito difícil hoje, exatamente porque todos nós pensamos num tratamento, num conforto com comida. Então, a gente agrada o outro com comida, a família agrada com comida, isso é uma coisa comportamental. Mas eu sempre falo para o paciente não levar o inimigo para casa. Então, por mais que tenha festa, que tenha o hábito de ir no restaurante 1 ou 2 vezes por semana, uma coisa muito interessante é que na sua casa você tem que ter alimentos equilibrados. Porque por mais que a gente trabalhe aqui com medicação, que a gente acaba iniciando medicação anti-obesidade, que a obesidade realmente é uma doença crônica e precisa ser tratada como tal, nos casos que tiverem indicação, né? Mas a gente fala assim, que naquele momento que você está ansioso, você tem que abrir a geladeira e ter também opções saudáveis. Se você só tem uma bolacha recheada, um refrigerante, uma pizza, você vai para a escolha pior, né? Então, até porque a gente tem umas questões de vício com alguns nutrientes ou com doce também, algumas pessoas têm. Então, a gente fala que não leve o inimigo para casa. Então, deixa em casa vazia, por mais que você coma, você vai comer uma vez por semana num aniversário, num jantar, mas em casa tem opções saudáveis, fruta, chás, iogurtes desnatados, chocolate amargo, então coisas que são gostosas e que você pode fazer escolhas melhores aí. Legal, muito bom. Até
não precisa viver, né, uma vida totalmente... Comer bem não é chato. Não é Precisa chato. deixar muito claro, né? A gente tem opções Outra... saudáveis. Pode falar. Exatamente. Outra dica que eu queria dar para as pessoas, que eu vejo muitas pessoas trocando nessa fase de quarentena, receitas gostosas. Então, pão de queijo recheado. E uma coisa que eu falo para os meus pacientes é que comer bem é uma busca ativa. Então, pesquisem receitas light. Tem receitas maravilhosas, tortas maravilhosas, doces que são possíveis para a gente matar nossa vontade de doce de uma forma saudável. Então, isso é muito interessante também. A gente faz essa pesquisa dos alimentos light, das comidas nutritivas para estar fazendo em casa. Legal, muito bom. Doutora, deixa eu dar uma pausa aqui. Estou vendo que o pessoal está comentando aqui. Obrigado pela participação de vocês. Aproveitem. Se vocês tiverem dúvida, esse é o momento para tirar, tá? Manda sua pergunta aqui embaixo que a doutora, a gente vai responder aqui. A doutora Helena tem certeza que vai dar uma ótima resposta aqui. Já estou com duas perguntas. Eu já estou com duas perguntas aqui para te fazer, do pessoal que está comentando. Antes de mais nada, já que a gente deu essa pausa, eu quero afirmar. Se você tiver necessidade, sempre é importante, né, passar pela visita médica, porque eu acho que isso é primordial. A doutora Helena está atendendo lá na Clínica Santé. É Santé ou Santé, doutora? Santé, acho que é Santé. Santé. Na Clínica Santé. Uma clínica muito bonita, está ali na Rosário Congro. Lá você tem a doutora Helena, endocrinologista, doutor Guilherme Munhoz também, né? Tem nutricionista, estou errado? Nutricionista, psicólogo. Tem nutricionista também, temos a doutora Renata. Beleza. Doutor, beleza. Então, uma clínica completa. Se você precisar, não deixe de ir lá acompanhar, ok? Doutora, a Raquel, um beijo para você, está perguntando aqui para a gente, quando eu sei que preciso de tratamento médico? Acredito que no caso da obesidade, né? Sim. Então, assim, o que eu converso muito com os pacientes aqui é que o sobrepeso, desde o momento do sobrepeso, ele deve ser tratado. Helena, como eu sei se eu estou com sobrepeso, né? A gente faz o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura quadrado, e a partir de... tem que dar até 25. Acima de 25, você está no sobrepeso. Quando você percebe esse alerta, é importante passar por uma avaliação médica, como o Gabriel falou, porque se você teve um ganho de peso que te chamou a atenção, você está comendo alguma coisa a mais. Então, nesse momento, a gente avalia a glicemia, colesterol, tudo, vê os seus fatores genéticos aqui. Então, vamos supor, um paciente que teve um ganho de peso importante, ele ainda está com o peso normal, mas ele ganhou 12 quilos. Se ele tem história familiar de diabetes, eu já tenho que ser um pouco mais agressiva no tratamento dele. Então, eu trato desde o sobrepeso, nem sempre com medicação. Às vezes, só com algumas mudanças, com cardápios, com dieta e exercício físico, a gente consegue controlar. Caso a gente não consiga controlar, a gente indica medicações, principalmente se o paciente já tiver no índice de obesidade, com IMC acima de 30, quando indicado, se o paciente quiser. E a gente eu sempre falo assim, que é melhor tratar 6 quilos hoje do que 15 quilos amanhã. E o excesso de peso e por isso que eu acho assim, a gente tem que respeitar o paciente também, quando ele fala assim, nossa, doutora, meu peso era 50 quilos, hoje eu tô com 58. Todo mundo olha para ele e fala, nossa, mas você tá ótimo. Mas realmente esse ganho de 8 quilos não está... tem alguma coisa estranha no metabolismo dele. Será que foi a tireoide? O que aconteceu? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E muitas vezes, quando o excesso de peso ele é contínuo e fica durante muito tempo, ele vai causando repercussões metabólicas. Se o paciente é jovem, tem 20 e poucos, 30 anos, a gente às vezes não nota muita coisa. Mas depois, se tiver uma genética boa. Mas depois de algum tempo, a gente já começa a perceber da mulher de fertilidade, risco cardiovascular, hipertensão e diabetes. Então, a gente realmente tenta tratar já desde o sobrepeso. Legal. Você falou, já estou com o telefone aqui para ligar na clínica e marcar minha consulta. Opa! Sobre a questão do sobrepeso. Sobre a questão do sobrepeso. Ótimo. Mas é importante. Você falou, me atingiu muito. Existe essa variação, né? Mas eu estou só com 5 quilos acima, então eu não preciso me cuidar, ou eu vou fazer uma caminhadinha e já vai resolver. Isso pode ir se alongando, né? É importante frisar isso, que isso pode ser crônico, pode vir a ser crônico, né? Doutora, falando ainda nesse contexto da questão da quarentena e do coronavírus, que é um assunto inevitável de se tocar no momento, a gente sabe que existe aí um grupo de risco. Esses dias estava até acompanhando. Se vocês, por favor, sigam a doutora Helena lá no Instagram. De vez em quando eu sigo. Tem altos vídeos dela, super bons, com dicas,
sobre saúde. Inclusive, você citou num post lá, não me lembro se foi seu ou se foi da clínica, que falava sobre a obesidade. O pessoal da obesidade era um grupo de risco para o coronavírus, né? Que já está, né? Está tendo estudos aí apontando essa questão. Essas pessoas, não só os obesos, né? Mas essas pessoas que estão no grupo de risco, elas precisam cuidar mais da alimentação e da prática de exercícios físicos nesse período? Sim, precisam sim. Então, todos aqueles pacientes, principalmente o que a gente viu com os estudos nos primeiros meses, a gente já sabia que os diabéticos e os hipertensos estavam complicando mais. Então, não que eles se infectam mais, mas eles acabam complicando, tendo uma evolução mais arrastada, com maior risco de ventilação mecânica e UTI. E aí, depois de alguns meses, de 45 dias, eles começaram a ver que o excesso de peso, a obesidade, era outro fator importantíssimo que estava contribuindo para a mortalidade, né? Então, esses pacientes que você já tem uma hipertensão, você já tem um diabetes ou está com excesso de peso, esse é o momento de você controlar muito bem a sua glicemia, né? Quando a glicemia ela fica elevada, o diabetes descompensa, exatamente porque você não pode ir agora na academia ou está fazendo mais guloseimas em casa, o seu organismo, a hiperglicemia, a elevação da glicose no sangue, deixa a sua imunidade um pouquinho menor, né? Nós sabemos que tanto o diabetes quanto a obesidade, eles causam repercussões inflamatórias, né? Existem alguns estudos aí que até eles acreditam que o adipócito, que é a célula de gordura, tem alguma influência nesses mediadores inflamatórios pelo coronavírus, né? Isso já está até em estudo. Então, nesse momento, se você tem um fator de risco, é agora que é a hora de seguir à risca essa alimentação, tomar as medicações. Quando eu voltei a atender presencial, há uma ou 2 semanas atrás, eu até coloquei um vídeo que eu fiquei indignada com o número de pacientes que eu atendi com doenças descompensadas, porque as pessoas ficaram com medo de procurar tratamento médico, alguns consultórios estavam fechados, e elas acabaram ficando com a doença da tireoide descompensadas ou com diabetes. Isso não pode acontecer, gente, porque isso é o principal fator para a sua imunidade. E atividade física em casa, eu estou dando muita dica para os pacientes, principalmente meus pacientinhos idosos, que não podem sair, não podem ir na academia. E um problema que a gente tem com o idoso que fica parado é perder massa muscular, que ela é metabolicamente ativa, tanto para melhorar o diabetes quanto para melhorar a imunidade. Então, eu sempre falo para o paciente fazer exercícios simples em casa, como agachamento, flexão, abdominal, coisa simples, de 4 ou 5 séries de 10 ao dia, respeitando o seu ritmo aí, mas isso já é o suficiente para manter uma atividade física aí considerável. Legal. Super importante. Até deixo a dica, né? Dá para fazer atividade física na quarentena, sim. Afasta o sofá em casa, puxa a cadeira, nem que for um pouquinho, sempre respeitando o seu limite. Não adianta, uma coisa legal de se falar, não adianta você que está na quarentena agora levantar e falar, puxa, tô vendo aqui a live da doutora Helena, agora eu tô gordo, eu preciso. Respeita o limite do teu corpo, ele tem um limite, a gente sabe disso, mas dá para começar, né, devagarzinho, dá para começar com alguns exercícios, fazer algumas séries aí, algumas repetições. Isso já acho que já é de grande valia. Exatamente, Gabriel. Doutora, a senhora citou na questão da diabetes. Eu estava com uma pergunta aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui. Eu vi uma pergunta interessante. Isso. Se a diabetes é uma questão de... Deixa eu achar a sua pergunta certinho aqui. Aqui, achei. Foi da minha mãe. Marisete é minha mãe. Beijo, mãe. Quando a diabetes... Isso eu estou até rindo aqui, porque é um problema que tem na nossa família. 5 a cada 10 pessoas da nossa família estão apontando com diabetes. Quando a gente sabe que isso é um problema genético, doutora? O diabetes genético, ele existe mesmo, principalmente o diabetes tipo 2. 80% tem uma história familiar positiva mesmo, tá? E uma coisa que chama muito atenção, quando eu vou tirar o histórico familiar, eu sempre pergunto para o paciente, a gente faz 3 avaliações para ter certeza que isso é uma coisa genética. Os estudos genéticos, eles são experimentais, a gente até realiza no Hospital das Clínicas, mas eles têm finalidade de pesquisa, né? Então, você tem que entrar em alguma pesquisa para estar fazendo esse rastreio. A gente não faz na rotina clínica. Mas eu pergunto para o paciente algumas coisas que eu tenho que achar uma pista que tornou esse paciente diabético. Então, um ganho de peso muito importante, uma mudança na alimentação muito importante. Então, eu estou comendo muito doce, muita besteira. O sedentarismo que não tinha antes. E quando a gente vai para a história familiar, a gente tenta mapear essa questão, essa árvore genealógica.
Seu pai é diabético? Não. Mãe é diabético? Não. Então a gente tem que ver aonde surgiu esse diabetes. Então, se foi peso, se foi sedentarismo, ou é muito raro que o paciente tenha uma mutação única que apareceu na geração dele ou nele, né? Foi uma mutação só do paciente. Ou ele herdou um gene do pai, um gene da mãe, e realmente ele tem uma tendência maior. Mas a gente sempre encontra história familiar positiva. Só um adendo importante, nesses pacientes com diabetes genético, você encontra um diabetes desproporcional ao estilo de vida do paciente. O que significa isso? Quando a história é genética, eu pego um pacientinho que ele não tem tanto excesso de peso, ele come certo, faz caminhada e com 40 anos ele ficou diabético. Então, realmente, aí a gente vai suspeitar da genética. Porque não é aquele diabetes senil que surgiu depois de 65 anos ou 70 anos. Não é um diabetes que surgiu com obesidade. Então, quando o paciente não tem fator de risco suficiente, a gente sempre suspeita da genética e sempre avaliando a família. E outra pergunta importante a gente analisa os familiares, quando foi que surgiu o diabetes nos familiares, que dá uma ideia aí, cada tipo de diabetes genético tem uma década de início aí. Legal, muito bom. Doutora, tem alguma coisa para os pacientes que já sabem que são diabéticos? Tem alguma coisa que pode ser feito durante agora? Por exemplo, não estou conseguindo acompanhar minha rotina porque as academias estão fechadas. Começaram a abrir agora, né? Mas passou um bom tempo fechado. Ou não quero me expor porque ainda é um período difícil, né? Existe alguma dica para que a gente possa controlar isso em casa? Sim, a primeira dica que eu dou para os pacientes, que como não dá para a gente fazer um cardápio aqui personalizado, mas uma dica muito simples e que funciona muito bem é reduzir o carboidrato, né? Lembrando que todo tipo de carboidrato, tem muitos pacientes que falam, mas eu sou diabético, mas eu não como doce, como eu sou diabético. Então, lembrando que carboidrato incluem os pães, as bolachas, a farinha branca, os açúcares, né? Macarrão. E as frutas também têm frutose. Quando o paciente come 2 a 3 frutas ao dia, tudo bem. Mas se o paciente excede comendo 5, 6 frutas, ou suco de fruta que só tem açúcar e não tem fibra, ele também tem essa elevação. Então, um fator bem simples na quarentena é reduzir o carboidrato e aumentar a proteína magra. Então, sempre fazer uma alimentação equilibrada, com carnes magras, frango. Eu vejo muitos pacientes que, vou comer uma coisa leve, mas eu vou comer só fruta à noite. Acaba comendo 4 frutas. Então, acaba tendo só a glicose, sem o nutriente, sem a proteína. Então, o que eu sempre falo para esse paciente é aumentar legumes e verdura, saladas e carnes magras, que é uma dica importante. Os ovos também, quando o paciente aí não tem nenhuma contraindicação, também é uma coisa importante aí para equilibrar a dieta. Legal. Então, é um ataque mais de proteína, né? Sim. Reduzir carboidrato. Entendi. Legal. Doutora, voltando ainda na questão da obesidade, e aí já vou emendar com uma pergunta aqui que a Má Marcelino fez pra gente. Ela pergunta assim, por que mulher tem mais tendência para engordar do que o homem? Essa é a pergunta que ela fez pra gente. Mariana, obrigado. E aí, eu te pergunto o seguinte, as pessoas que estão no grupo de risco, que são, por exemplo, diabéticas e não são obesas, né? Só por uma má alimentação durante essa quarentena, elas podem desenvolver a obesidade? Vou responder primeiro a pergunta, vou responder a sua, depois eu respondo a outra que é até um pouquinho mais longa. Se eu falar muito, aí você pode me cortar, que eu falo bastante. Fique livre. A primeira é que, sim, a pessoa, nesse momento, nós já estamos 6 semanas, quase 2 meses aí de quarentena, e a gente teve um pico aí na última semana dos casos de Três Lagoas, então a gente provavelmente isso não vai mudar no próximo mês. 30 a 60 dias de uma alimentação ruim, o paciente vai ver que ele já pode ter um ganho de peso importante, né? Aí, 7 dias, 5 dias de uma alimentação com excesso de calorias todos os dias, ele vai ver que já é meio quilo a 1 quilo depois de 1 a 2 semanas. Lógico que isso não é uma ciência exata, mas realmente a gente tem dá para ter um ganho de 2 a 4 quilos por mês, comendo com excesso de calorias todos os dias. Então, realmente, não pode não contribuir para uma obesidade propriamente dita, mas já para um sobrepeso. E se você comer muita coisa industrializada, carboidrato, o que vai acontecer? Você vai ter menos vitamina. Então, isso também vai influenciar na sua imunidade, tá?
tanto o sobrepeso, se você já teve excesso de peso, quanto uma alimentação de má qualidade, com poucas fibras e poucas vitaminas. Legal. E a segunda perguntinha é muito interessante, né? Por que as mulheres ganham mais peso mais facilmente que os homens? Isso é verdade, isso não é uma lenda, não é uma lenda urbana, isso é verdade. As mulheres, elas têm um metabolismo diferente do homem, né? Então, elas têm uma testosterona bem mais baixa do que o homem. A testosterona é um facilitador aí no ganho de massa. E os hormônios da mulher, eles tentam fazer, principalmente após quando a mulher entra na fase reprodutiva, eles tentam, a progesterona e o estrógeno, eles tentam preparar a mulher para ter filho, para engravidar, amamentar e ter uma reserva de nutrientes para esse período de sobrecarga da mulher, né? Então, a progesterona, por exemplo, ela favorece o ganho de gordura abdominal, gordura nas mamas, gorduras nos glúteos, no quadril, e tudo isso é um mecanismo de reserva para a mulher. Nesses momentos, a testosterona fica realmente muito baixa. Os hormônios da amamentação e da gestação também aumentam o apetite para que a mulher se proteja, para que a mulher não deixe faltar para o bebê nem para o leite. E depois que ela tem o filho, também é uma fase difícil, porque esse acúmulo de gordura fica e o metabolismo demora para voltar, né? Em um momento aí que ela teve que fazer repouso, tudo. E a testosterona menor da mulher realmente a mulher tem uma taxa de metabolismo basal inferior à do homem, isso é verdade. Quando eu falo que o casal faz junto uma dieta, o homem e a mulher, eu falo para a mulher nunca se comparar, porque enquanto o marido vai perder 4 quilos, a mulher perde meio ou 1. Mas o importante é a constância, a disciplina e a rotina, que aí consegue atingir um nível adequado de perda de peso. Muito bom. Qual que é o ponto, doutora? Quando que eu sei que, por exemplo, aonde eu vou descobrir que eu estou obeso? Tem algum parâmetro que eu possa fazer em casa? Tem o índice de massa corpórea, que é o IMC, que é o peso dividido por altura ao quadrado. E quem tiver dificuldade para fazer, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, na SBEM, só colocar Sociedade de Endocrinologia na internet, aparece. E lá tem uma parte aberta ao público muito informativa, que dá para você calcular o seu índice de massa corpórea, ver a sua taxa de metabolismo basal e também traz informações interessantes, até sobre novidades, coisas que a mídia está colocando. A nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela sempre se posiciona adequadamente sobre qualquer polêmica. Diabetes e coronavírus, obesidade e coronavírus. Então, lá você faz o seu cálculo de obesidade, caso tenha alguma dificuldade. E outra coisa bacana para fazer também é a bioimpedância, que traz uma informação muito importante da massa muscular e do percentual de gordura corporal, que eu utilizo muito aqui no consultório. E é bem bacana fazer esse segmento com o paciente. Muito bom, legal. Qual que é o tipo de alimentação, falando ainda dessa questão da obesidade, doutora, qual que é o tipo de alimentação que é boa, além de essas que você já citou, para ajudar a gente a aumentar a imunidade nesse sentido, né? E evitar o ganho de peso? Perfeito. É muito legal isso que você falou, porque nós vamos fazer um conjunto. Então, a primeira coisa é ter uma ingesta adequada de vitaminas, a vitamina C, do zinco, do selênio, aí que acaba sendo um pouquinho mais difícil de encontrar nos alimentos. Comer vegetais verdes escuros, adquirir todas essas vitaminas, né? No dia a dia, adquirir fibras. E uma coisa que é muito importante, tanto na imunidade quanto no peso, é dormir bem. Eu sei que nesse momento os controles dos fatores de estresse são mais difíceis, né? Até porque muitas vezes o paciente que faz o acompanhamento, às vezes a terapia do paciente não era nem só psicóloga, às vezes a terapia do paciente era andar na lagoa, a terapia do paciente era o grupo de dança que ele tinha, que ele frequentava, o grupo de amigos, né? E esses controles, então a gente sempre fala, uma alimentação rica em fibras, em vegetais, em frutas, um bom sono, gente, isso é fundamental. Os pacientes que dormem mal também ganham mais peso, tá? E os controles de estresse aí, tentar ter um momento para você, nem se for ir deitar numa rede no final da tarde, aproveitar os seus filhos, fazer um chá relaxante. Os chás são coisas muito boas pra gente. As frutas, algumas plantas realmente têm antioxidantes, né? Principalmente o chá verde pela manhã que dá energia, que é antioxidante, e os chás calmantes no final do dia.
Então, todos esses são fatores de harmonia, de controle de estresse que melhoram a nossa imunidade. Legal, muito bom. Tem como fazer de uma forma natural, né? Dá para fazer, tem coisas simples, já se diz Sim. as dicas aí. E aí, doutora, essa é quase que uma pergunta pessoal, tá? Mas fica à Pessoas vontade, que aqui nós estamos super pessoas que informados. têm muita, tá. Pessoas que têm vontade compulsiva por doces. Eu não vou mostrar aqui, mas eu tenho um pote de doce aqui na minha sala que fica escondido. Olha o inimigo no laboratório, né? O inimigo, isso é verdade. Essa pessoa que tem compulsividade, essa pessoa que tem compulsividade para comer doces, principalmente nos momentos de tédio e ansiedade, tem alguma dica que você possa dar para a gente driblar essa vontade de comer doces? Sim, tem sim. Eu sempre falo para o paciente como que é a relação dele com doce, né? E primeira coisa, eu já falei, vou reiterar essa dica aí para vocês, não levarem o inimigo para casa, não tenham doce. E é muito comum que mesmo você não tendo doce, fala, doutora, mas eu pego o carro 9 da noite e vou na loja de conveniência. Isso acontece também. Gente, a primeira coisa, se você tem essa compulsão por doce, eu sempre falo para o paciente que isso muitas vezes é um gosto pessoal. É lógico que a ansiedade, a questão emocional vai deixar você mais fraco ou perdendo o controle com mais facilidade, mas isso é um gosto seu e nada vai mudar isso, né? Você percebe crianças que gostam de doce, crianças que não gostam e eles nasceram assim. Isso é um gosto. Então é importante você não se exigir além do normal, não ter uma expectativa. Ah, eu não vou mais comer doce. A Bela Falcone, né? Falcone é uma fitness famosa, ela cortou o doce da vida dela, tá 2 anos sem açúcar. Não exija isso de você, porque esse tipo de exigência acima do normal causa mais frustração e frustração leva você a recorrer ao doce novamente. Então, respeite essa sua vontade, eu falo para o paciente. Muitas coisas, uma dos truques nutricionais que eu uso aqui é contar as calorias. Por exemplo, Helena, eu tenho muita necessidade de doce à tarde, é o momento que eu tô ansiosa, o doce me acalma. Então, se te faz bem, respeite esse momento, mas tente escolhas um pouquinho mais saudáveis. Lógico que eu não vou falar para você nesse momento que tem compulsão por doce, comer 5 castanhas do Pará que não vai melhorar. Mas assim, você pode nesse momento comer um lanche aí de 120, 180 calorias, que é um lanche bom para tarde. Utilize esse momento, compre um chocolate meio amargo pequeno, um diamante negro pequeno mesmo, não precisa ser nenhum daqueles chocolates gourmets, ou até mesmo um Chicabon que tem 90 calorias. Não é a escolha mais saudável, mas é melhor a gente fala que é política de redução de danos, já ouviu falar nisso? Então, em vez de você perder o controle em um bolo de 300, 400 calorias ou fazer um brigadeiro com uma lata de leite moça, é melhor você comer um doce com calorias reduzidas, que te mate um pouco à vontade. A gente sempre pede para estar acompanhando esse doce um chocolate amargo, um picolé de fruta ou um picolé de chocolate, também não tem problema. Um chazinho ou um café, que a cafeína dá também uma tranquilizada, dá uma energia. E é melhor você, como se diz, racionalizar esse momento, se saciar e depois conseguir bloquear do que não perder o controle completamente, tá? Então, na hora desse momento da escolha, faça uma escolha boa, racionalize, conte as calorias e também uma dica boa também é trocar por fruta. Não é todo mundo que consegue, né? Os viciados em chocolate às vezes não conseguem. Mas tem algumas frutas aí que matam bem à vontade, viu, gente? A goiaba, porque tem bastante fibra, traz saciedade, a ameixa, o damasco seco também é uma boa opção aí. Legal. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tô rindo aqui, doutora, que minha mãe já colocou aqui, ameaçou o corte de bolo em casa. Esse bolo aí Vou eu vou parar a ficar de live olho, agora. hein? Mas, falando sério agora, parece meio vago, mas tudo é uma questão de equilíbrio, né? Por exemplo, você citou uma questão da pessoa que não tem o doce, não leva o inimigo para casa, né? Mas vai até ele. Isso ficou muito mais fácil nessa época de quarentena. Por exemplo, os deliveries começaram, as empresas de sorveterias começar a entregar sorvetes em casa, que foi um terror. Então, Verdade. uma dica, isso é uma dica pessoal. Por exemplo, em vez de tem sorveterias que já trabalham, eu sou apaixonado por sorvete, tem sorveterias que já trabalham com sorvete sem açúcar. Eu mesmo que gosto muito desse doce, quase não senti diferença. Então dá para você, não precisei deixar de comer o doce, mas dá para optar por uma opção mais Exatamente, tem boas escolhas. ter boas escolhas, de fato. Doutora, para a gente finalizar, a gente já falou um pouquinho disso aqui na live, mas eu quero voltar um pouquinho a falar sobre esse assunto. E vou fechar com essa pergunta,
qual é a importância da gente tratar a obesidade? Ó, na minha opinião, eu sou extremamente. O primeiro reconhecimento que a gente tem que ter, além da minha opinião pessoal, é entender que a obesidade ela é uma doença crônica, tá? Então, nós não tratamos obesidades por estética, gente. A obesidade, ela é o que causa, eu já falei para vocês, as duas grandes comorbidades, as maiores comorbidades, que são as doenças cardiovasculares, colesterol, diabetes e hipertensão. Então, a maioria dos pacientes que têm essas três doenças, eles têm um problema na alimentação, ou sobrepeso, ou obesidade, né? Então, a primeira coisa que o paciente obeso, ou até com sobrepeso, mas que briga com esse sobrepeso por muito tempo, então, Helena, eu não atingi o índice de massa corpórea de 30. Eu tô com 29, 28, eu tô no sobrepeso, mas eu já estou nesse sobrepeso há 8 anos, por exemplo. Gente, é importante tratar isso. E ter essa mágica que o tratamento para obesidade, ele não vai ser aquele tratamento de 60 dias, de 2 meses, 3 meses, né? Eu sempre falo para o paciente aqui que começou um tratamento, eu faço o desenho do nosso tratamento, que a gente tem uma fase de intensificação, mas a gente tem uma fase de pré-manutenção e depois a gente tem uma fase de manutenção, e a manutenção é para o resto da vida. Tá? Lembrando que a gente não trata excesso de peso por estética, que todo excesso de peso deve ser tratado por saúde. Tem que pensar também, quando o paciente atinge uma certa idade, que 10 quilos a mais são 5 quilos em cima de cada joelho, eu falo. Que isso vai pesando, vai causando indisposição, dores nas pernas, peso nas pernas, problemas na coluna, né? Além das repercussões metabólicas. Então, a obesidade, para mim, é uma das doenças mais importantes do século, né? Nós temos aí 60% da população acima do peso, então a gente tem essa discrepância. Nos Estados Unidos esse índice é maior, mas nós estamos caminhando também para esse mesmo ponto de excesso de peso. Não só porque eu falo que hoje a oferta dos alimentos palatáveis, ricos em gordura e açúcar é muito grande, como nós ficamos um pouco sedentários, né, com os anos, com o passar dos anos. Eu falo que antes a gente caminhava, nossos antepassados caminhavam quilômetros para ir para um lugar, para pegar um ônibus, para abrir uma porteira, e hoje não, hoje a gente não faz isso. Eu fico muito orgulhosa com Três Lagoas, porque eu saio na rua, eu vejo, ainda mais agora que as academias não estão todas abertas, ou só algumas, eu acho que a nossa população tem uma busca muito importante por atividade física. Eu fico muito feliz no final de semana, quando eu vejo o pessoal no exército, na lagoa, a ciclovia, isso tudo me deixa muito animada. E é nesse foco que a gente tem que ir mesmo, nesse combate ativo ao excesso de peso. Porque hoje se hoje não tratar, ele vai causar repercussões metabólicas em algum momento da vida do paciente. Muito bom. Importante jogar uma conscientização, né? Essa também é uma busca técnica, né? Eu recebo às vezes muito paciente, doutor, hoje eu vim acompanhar minha glicemia, quero saber como é que está meu colesterol, aí pega o resultado e fala, mas que bom, minha glicemia está 80, então eu não estou obeso, eu não estou diabético. A gente sabe que isso é uma questão técnica, então é preciso passar por um acompanhamento, né? Já aproveito e lanço mão com a doutora Helena aí, já trouxe ótimas dicas para a gente. Doutora, obrigado pela participação, tá? Quero te agradecer. Eu que agradeço. Ótimas dicas. E se você, novamente, eu deixo esse recado. Se você precisar, procure um profissional que vai te ajudar, vai te orientar. Eu tenho certeza para um objetivo, não só para uma questão de estética, mas para uma questão de saúde, né, doutora? Sim, muito importante. Obrigada pelo convite. Adorei. Se quiserem mandar pergunta pelo Instagram, fica à vontade. Eu sempre respondo. A gente faz sempre uma avaliação bem bacana aqui no consultório, e fiquem à vontade aí. Toda semana eu coloco vídeos informativos aí para vocês. Meus vídeos são para a população mesmo, são vídeos com linguagem simples. Eu acho que todo mundo tem que saber sobre a sua doença, sobre a alimentação. Nós temos que ter o cuidado com o médico, mas nós temos que ser responsáveis pelo nosso próprio cuidado. Então, por isso eu acho que a informação deve ser compartilhada de saúde. Legal, muito bom. É isso mesmo, doutora. Obrigado mais uma vez pela participação. Vou chamar de novo. Vocês que estão aí acompanhando, obrigado. Não deixem, doutora Helena, lá na Clínica Santé, tá bom? Junto com o doutor Guilherme Munhoz, na Rosário Combro. Não deixem de acompanhar, e se precisar, marcar uma consulta lá. Doutora, beijo. Obrigado pelas orientações. Gente. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Obrigado pelo convite.